Olá, boa tarde a todos, parece que estamos ao vivo. Cris Oliveira, olá, boa tarde. Guilherme Eduardo Frank de Vargas, presente, professor. Canal Professor Belém, sou eu mesmo, boa tarde. Temos então 31 almas na live e 12 likes. Muito obrigado, agora temos 28 almas na live, está diminuindo. Melhor parar de contar para não chegar a zero. Bom, vamos fazer uma live um pouco diferente hoje, mas gostaria de começar avisando os amigos sobre o canal Manual da Filosofia Professor Belém. Já deixei o link aqui nos comentários. Eu fiz um pedido hoje aos amigos que se inscrevessem no canal para que chegasse ao número de 1000 inscritos. Chegamos agora há pouquinho em 1400 inscritos. Então quero agradecer aos amigos aí que foram lá e se inscreveram. Filosofia não é todo mundo que gosta, mas o meu apelo era o seguinte: você mesmo que não goste de filosofia, mas gosta do professor Belém, o que não é muito fácil, convenhamos, deixe sua força, dê uma força para o canal, o novo canal. Lá estão é um canal dedicado só à filosofia. Eu já tenho um bom material lá postado, continuarei postando, e as aulas de filosofia eu farei lá. Você que é inscrito aqui no canal nos tem ajudado para que esse curso seja gratuito, aberto a quem queira. Então, o canal dedicado só à filosofia, mas mesmo que você não goste, prestigie, porque quanto mais inscritos o canal tem uma relevância maior. Daqui a pouco o sujeito coloca filosofia lá na busca do Google e aparece o professor Belém. Já pensaram nisso? Isso graças ao apoio dos amigos. Então daqui vou deixar de novo aqui nos comentários para quem quiser. Aqui está o link. Opa, não, esse aqui é outra coisa. Eu acho que eu me enganei aqui. Vamos ver. Vamos fazer tudo de novo. Acho que eu botei uma besteira aqui. Agora sim, vamos ver. Aí. Agora foi. Muito bem, temos 378 boas almas na live com 247 likes. Então lembre-se, Manual da Filosofia, Professor Belém. Canal de filosofia escolar. Escolar quer dizer o seguinte: eu tento dar um rigor ao discurso, claro, porque filosofia sem esse rigor não é possível, mas na medida do possível e da minha capacidade, trabalhar os fundamentos da filosofia, para que você que está entrando na filosofia agora ou quer compreender um pouco melhor, entenda os fundamentos dentro da história da filosofia, para depois, uma vez entendendo os conceitos, os fundamentos e assim por diante, poder participar de grandes discussões filosóficas. Porque um grande filósofo não vai chegar para você e te dar os fundamentos da filosofia, ele não vai te abrir um manual de filosofia, ele vai simplesmente filosofar com os conceitos, assim como um sujeito que anda de motocicleta a 300 por hora. Você tem que começar primeiro a pedalar na bicicletinha até chegar numa motinho 125, depois aos poucos partir por uma maior. Então o meu trabalho é esse, dar os primeiros passos, ensinar, dar os primeiros passos na filosofia para que amanhã depois você esteja pilotando a moto filosófica a 300 por hora. Muito obrigado, Alessandro K. Boa tarde, professor. Cheguei por acaso, o YouTube o YouTube não notifica, irmão. Obrigado, Alessandro. Venha por acaso mesmo, o negócio é vir por acaso. Esse canal está na lista negra do YouTube. Não pode crescer. Não sabemos por quê. Quer dizer, sabemos, mas aí é muito subjetivo. Objetivamente falando, não sabemos o porquê estamos na lista negra já há um bom tempo. Nós não cresce, mas nós está aqui, nós insiste. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Alessandro K. Muito obrigado pelo superchat. Se eventualmente tiver outro superchat, lerei no final. Bem, hoje uma live um pouquinho diferente. Vamos falar sobre hipóteses.
Claro, tentando aproximá-las o quanto mais da realidade em que nós vivemos. Nós estamos vivendo uma realidade bastante difícil. Não falo em termos de Brasil apenas, é uma realidade que pegou todo o Ocidente, principalmente, de calça curta. Primeiro veio o coronavírus e agora essa violência extremada, porém muito bem organizada. E aí, o que nos resta nesse momento é perguntar: quando a vida voltará ao normal? Então esse é o problema. O problema, a questão que nós temos é essa: quando a vida voltará ao normal? E o nosso padrão de normalidade era o que estava em vigência antes desses acontecimentos. Bem, dado o primeiro problema, a questão é saber agora, sob hipótese, se voltará ou não ao normal. E toda a nossa vida depende disso no momento, de termos alguma perspectiva de normalidade. Por quê? Porque mexe com tudo. Imagine, sujeito que está guardando um dinheirinho aí para comprar um carro. Comprar um carro nessas condições para quê? Para ser incendiado no centro da cidade? Para viajar para a praia? Mas para onde? Para que cidade? Para que praia? Imagina o sujeito pega a sua família, bota no carro, o baldinho da criança para fazer castelinho de areia, barraca, guarda-sol, cadeiras de praia e embarca. Embarca para onde? Qual praia está aberta? Na primeira fronteira, na primeira barreira que encontrar, ele será obrigado ou a seguir em frente ou voltar para trás. Não pode parar para tomar um cafezinho porque eventualmente pode estar tudo fechado. De repente ele chega numa cidadezinha e encontra um tumulto violento. Eu estou falando mais em termos de hipótese do que pode eventualmente acontecer se a coisa ficar complicada. Mas aí, claro que a pessoa vai pensar 1000 vezes: o que eu vou fazer agora da vida? Vou comprar carro? Bom, se a vida não voltar ao normal, não vou comprar carro. Comprar casa? Aonde? Ou me mudo para o interior ou fico aqui mesmo? Tudo tende a nos afetar os nossos sonhos, afetar as nossas programações. Por exemplo, tem muita gente que já cancelou as suas viagens de fim de ano, não sabe exatamente para onde ir, não sabe como que o mundo estará. E assim nós vamos. Então essa questão é importante, sim, porque a nossa vida está aí, dependendo de uma perspectiva de que as coisas voltem ao normal. Nos Estados Unidos isso deve estar bem mais complicado agora, porque lá a situação é bastante crítica. Depois da primeira onda de violência, né, do Black Lives Matter, agora a onda é matança, pode evoluir para isso. Hoje mesmo de manhã eu trouxe uma matéria em Chicago: grupos estão saindo armados e atirando nas pessoas, de preferência brancas indefesas. Pois é, até fiz uma comparação com o filme The Purge, ou a série, tanto faz. A série, um dia por ano, é aberto para todo tipo de violência. O dia do expurgo. Muito obrigado, Ivonei, beijos. Muito obrigado, Ivonei, beijos. Não vai voltar ao normal. Great Reset. Pois é. Um grande reset. Essa é uma hipótese. Então vamos trabalhar exatamente aí. Foi bom você ter me dado esse gancho aí. Vamos trabalhar exatamente aí. E se não voltar ao normal? O que vamos fazer? Como nos vamos adaptar a um mundo em que sair à rua
é infinitamente mais perigoso do que foi até agora. E sair à rua para o que exatamente? Trabalho? Não teremos. Lazer? Não teremos. Sairemos à rua ou por uma questão de emergência, de doença, ou então para comprar alimentos. Mas aí também aqueles que estarão lá nos postos de atendimento estarão adaptados para um outro mundo que não voltou ao normal. Então imagine, o sujeito entrar no mercado para comprar alguma coisa, tendo que passar por uma triagem, tendo que passar por uma revista, uma fila enorme, as filas também, de repente aí o pessoal que está na fila à mercê de bandos de vândalos que podem eventualmente chegar e quebrar todo mundo na porrada. Enfim, nós vamos entrar num mundo completamente diabólico, vamos entrar no caos se as coisas não voltarem ao normal. Mas aí vem a pergunta: como voltarão ao normal? Tudo depende da vitória de Donald Trump no fim do ano. Não existe possibilidade. Hoje, o carro-chefe da forma de vida, ou melhor, da forma de vida não, o carro-chefe da sobrevivência da civilização judaico-cristã está nas mãos de um único homem. Porque é o único que tem poder para reverter esse processo. Nenhum outro líder mundial tem essa capacidade. Talvez, se tivéssemos um líder religioso mundial voltado, tendo a preocupação em defender a civilização judaico-cristã, fizesse a diferença. Talvez, mas não é o caso. O líder mundial que nós temos hoje, um líder religioso mundial que nós temos hoje, está lá fechado dentro do Vaticano. Não adianta buscar outra religião com outros líderes mundiais, porque nenhum chega próximo deste líder ocidental. Estou falando, todo mundo sabe que eu estou falando de Jorge Bergoglio. Dalai Lama, que poder tem o Dalai Lama no Ocidente? Não tem nem no Oriente, quanto mais no Ocidente. Dalai Lama é uma figura basicamente explorada por revistas como Times, Forbes, mas não passa muito disso, não tem uma liderança capaz de fazer 1 bilhão de pessoas mudarem de atitude por conta de sua pregação. Nenhum outro líder islâmico tem essa capacidade, porque o islamismo é fragmentado, não tem uma liderança propriamente. Os evangélicos não têm um líder mundial capaz de arrastar 1 bilhão de pessoas. Muito obrigado, Flávio Segre. Muito obrigado, professor. Assista os vídeos do Kim Paim de 26 e 29/6 sobre Aras e Moro. Tá, eu sei que vai mudar a minha vida, Flávio, mas por enquanto eu vou terminar essa live aqui. Muito obrigado, obrigado pelo toque. Então, as rédeas, digamos assim, da vida ocidental, tal como conhecemos, estão seguras por um único homem. Só que esse não pode tomar não tem poder atualmente de tomar uma decisão capaz de salvar o Ocidente, pelo menos, sem se envolver em grandes conflitos. E como ele está em fim de mandato e se preparando para uma nova eleição, fica também aí o problema de não poder tomar nenhuma decisão nesse momento que envolva a sua nação, que envolva a força dos Estados Unidos como uma força bélica e política no mundo. Então, certamente até o fim do ano nós não temos nenhuma perspectiva, porque vejam, vamos imaginar agora outra hipótese. Tudo começou com o coronavírus, tá? Todo mundo está sabendo disso. Só que aí podemos perguntar, de modo hipotético, o coronavírus, ele segue um padrão normal, natural, de coisas ruins que eventualmente possam acontecer à humanidade,
ou ele é parte de uma estratégia militar para destruir, militar, cultural, econômica para destruir o Ocidente? Bom, no primeiro caso, teríamos que trabalhar com a hipótese de que o coronavírus é um vírus natural, surgiu aí como tantos outros, por conta de vários fatores também naturais, e logo desaparecerá. Bom, nessa primeira hipótese, nós temos outros casos aí históricos. Bom, a gripe espanhola, agora, recentemente, H1N1, trouxe sérios problemas? Trouxe sérios problemas, mas muito longe de ser comparado ao que está acontecendo agora. E não foi, ao que tudo indica, nada muito planejado, embora também existam suspeitas. Mas o que aconteceu? Ninguém entrou em pânico. Ninguém se sentiu obrigado a ficar em casa, ninguém foi obrigado a usar máscara, sair da naturalidade. As coisas foram meio que se diluindo ao natural e tudo voltou rapidinho ao normal. O trem não saiu dos trilhos, as coisas foram se ajeitando e daqui a pouco ninguém falava mais em H1N1 e assim por diante. SARS-CoV, a mesma coisa. Agora não, agora a situação mudou totalmente, muito diferente do que aconteceu anteriormente. Isso é algo novo, algo inédito, nunca aconteceu isso na humanidade, na história humana. Nunca aconteceu, por exemplo, em 2000 anos de história, a Igreja Católica fechar as portas. Só isso já nos dá uma ideia de que é algo inédito que aconteceu agora. E aí vem a pergunta, bem, se não é algo natural e que foi lidado naturalmente, foi superado naturalmente, só pode ser algo artificial, criado, uma espécie de bomba viral, para causar justamente esse pânico, porque encontrou ressonância na outra parte, na outra ponta do fenômeno, como, digamos, material ou força propagadora do pânico, do medo, do pânico e assim por diante. Então, nessa segunda hipótese, nós temos o seguinte, de algo bem concreto. Foi algo articulado. Muito obrigado, Edson Ferraz. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Edson. Um abraço, irmão. Muito obrigado, Diogo Gafuri. Precisamos de mais guerreiros como os de Vendéia, da Revolução Francesa. Vamos falar um pouco da Revolução Francesa. Viva o rei Luís XVII. Muito obrigado, Diogo. Um abraço, irmão. Muito obrigado. O Diógenes Belchior Correia Alves mandou um superchat. Muito obrigado, Diógenes. Abraço, irmão. Deus te abençoe. Então, vejam, se nós temos essa hipótese como a mais provável, temos que trabalhar com a ideia também de que há uma articulação muito grande. Muito obrigado, Rigoberto Benites, professor. Com certeza, o coronavírus é uma arma biológica que todo mundo está engolindo. Pois é, mas por enquanto vamos ficar só na hipótese, vamos trabalhar com hipóteses. Uma projeção aqui do que pode acontecer. Partindo de uma hipótese. Então agora estamos partindo dessa hipótese de que tenha sido sim algo muito bem articulado por um poder gigantesco para pôr abaixo todo o Ocidente, para pôr abaixo a civilização judaico-cristã. Consequentemente, pôr abaixo a Igreja Católica e todas as outras igrejas cristãs e todas as outras religiões monoteístas também. O Islã tem curtido um pouco a onda em alguns lugares do planeta, como o Irã, por exemplo. Acham que isso veio favorecer o Islã. Eles se arrependerão amargamente, porque isso veio para destruir as três grandes religiões monoteístas e colocar outra coisa no lugar. Mas por enquanto estamos falando em termos hipotéticos. Bem,
Se há uma articulação nesse nível, evidentemente que ela tem uma ligação entre aquilo que gerou esse vírus e o Ocidente, mas mais especificamente os Estados Unidos. E aí, o que nós teríamos? Uma caixa, nós teríamos o sujeito que inventou toda essa história tem uma caixa de ressonância nos Estados Unidos, onde estão as maiores fortunas da Terra, onde estão também os templos satânicos mais importantes, os mais ricos e tudo mais. Bem, a coisa partiu de um ponto e chegou a outro, foi recebida da forma que o primeiro ponto queria, com todo um aparato midiático para gerar pânico e desespero. E aí deu no que deu. Fechamentos de empresas, lojas, comércios, cancelamento de voos internacionais, fim do turismo, todo mundo fechado em casa, já se acostumando com uma mudança trágica no modo de vida. Fred Canterme, muito obrigado, irmão. Um grande abraço, professor Belei. Uma luz em meia escuridão. Muito obrigado, Fred Canterme. Um grande abraço, irmão. Um beijo no teu coração. Muito obrigado. Bom, essa foi a primeira onda, mas logo em seguida veio uma segunda onda. E o problema, a onda da violência. Só que o problema é o seguinte: considerando essa hipótese de que há um polo gerador de vírus por aí para destruir o nosso modo de vida, isso implica necessariamente no fato de que ele não parará. Como eu já tenho dito, já disse várias vezes, isso não vai parar aí. Logo virá uma segunda onda, uma terceira, uma quarta, e a perspectiva, portanto, seria essa: nosso modo de vida não mudaria jamais, a menos que, ou melhor, esse novo mundo que se apresenta aí não vai ceder. Nós não voltaremos ao velho estilo de vida que tínhamos, porque assim que as economias se recuperarem um pouquinho, terão, por um lado, o tecido social todo desagregado e, por outro lado, a perspectiva de novas pandemias. Bem, isso, claro, geraria um sentimento cada vez mais paranoico nas populações. A violência aumentaria, o desespero aumentaria e assim por diante. E a cada dia que passasse, o Ocidente ruiria um pouco mais. Então temos em tela essa possibilidade de que as coisas não parem por aqui, a menos que alguém daqui a pouco resolva partir para o tudo ou nada. E isso não podia ser outra coisa senão ir para cima mesmo dessa força, desse poder que está destruindo o Ocidente. Bem, quem poderia fazer isso? Só Donald Trump hoje. Acontece que os inimigos são muitos, e o primeiro deles é a China, um gigante de onde todo mundo suspeita. Eu estou falando em termos de suspeita, mas a minha convicção é bem outra. Todo mundo suspeita seja o polo irradiador. Bem, o que está exatamente por trás dessa história? Agora me lembrei aqui do Canterme, que citou a França. O que está por trás dessa história é a velha mentalidade revolucionária que começa lá na Revolução Francesa. O pôr abaixo o modo de vida cristão do Ocidente. Ou seja, destruir mesmo a cristandade. O que veio com a Revolução Francesa e depois as guerras napoleônicas foram o inverso do seu lema. O lema da Revolução Francesa era fraternidade, igualdade, fraternidade, liberdade. Liberdade, liberté, fraternité, igualité. Era esse o lema da Revolução Francesa. Pois bem, tudo isso aconteceu mesmo, só que de modo inverso. A partir da Revolução Francesa, o que aconteceu? O fim da liberdade, o fim da igualdade, igualdade, liberdade e fraternidade. E a fraternidade como uma ação de Estado e não mais como a caridade cristã.
Aliás, sobre isso, achei interessante esses dias, algum tempo atrás, já antes da pandemia, eu andava pelo centro, temos agora 1908 almas alive, muito obrigado. Andava pelo centro e uma senhorinha sentada na frente de uma loja, pedindo esmola. Tirei dinheiro, dei para ela e 2, 3 passos à frente um senhor me falou: não dê, deixa que a prefeitura tem um programa aí a prefeitura tem um programa de auxílio, caridade, se você dá, essa gente continua aí no centro. Eu perguntei para o senhorinho também, perguntei: o senhor é católico? O senhor é cristão? Ele falou: sim, sou católico. E o senhor nunca leu na Bíblia que Jesus mandou dar a todo aquele que nos pede? Ele ficou me olhando: mas isso está na Bíblia, né? Mas você vê, a situação aqui é difícil, porque esse pessoal fica aqui na frente das lojas, aqui não sai daqui porque vira ponto. Então, ali estava a mentalidade da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade, igualdade. Fraternidade do que exatamente? Os programas sociais implementados pelo Estado, que faz também por sua vez uma triagem, joga fora aqueles que não têm a menor serventia e dá aí alguma assistência para uns, para apresentar números. Isso não tem nada a ver com a caridade cristã, ela foi substituída por esse engodo, na verdade, se bem que, claro, o Estado tem a sua obrigação, mas a obrigação do Estado, nesse caso, quando entra como um lema da revolução, da mentalidade revolucionária, ela entra para atacar a caridade cristã, que a rigor, até então, nunca deixou de existir, até então. Mas também não é por outro motivo que Jesus diz que a caridade se esfriaria no coração de muitos. Pois é, na medida em que o Estado vai nos engolindo, vai nos tornando escravos, nós também nos deixamos levar por essa frieza, pela própria frieza do Estado. Porque é um ciclo. Muito obrigado, Danúbio, muito obrigado. Deus abençoe, professor Belém. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Obrigado pelo superchat. Nós nos colocamos na dependência do Estado, o Estado resolve tudo por nós e nós acreditamos que o Estado está resolvendo todos os problemas, quando na verdade está aumentando os problemas para fazer mais dependentes, para criar mais e mais e mais dependentes. Esse é um problema da Revolução Francesa. Junto com ela vem as guerras napoleônicas, depois a guerra entre Rússia e Alemanha, entramos na Primeira Guerra, e aí tem um detalhe, porque há uma Primeira Guerra Mundial e ao mesmo tempo existe uma revolução interna na Rússia, depois logo em seguida a Segunda Guerra Mundial, e aí está estabelecida uma nova ordem mundial nascida lá dos propósitos da Revolução Francesa. Muito bem, o que aconteceu exatamente desde a Revolução Francesa até a Segunda Guerra Mundial? A criação de novos países comunistas, novos blocos comunistas, a escravização cada vez maior do ser humano, a massificação cultural, a degeneração dos valores e assim por diante. Toda a inversão possível dos valores foi aplicada. E, como dizia o Gorbachev, uma substituição da lei moral por uma chamada Carta da Terra. Bem, todo esse movimento da Revolução Francesa até os dias de hoje também foi articulado, planejado, foi colocado em planilha. Vejam, por exemplo, o caso da matança de seres humanos no ventre materno. Tudo isso toma, digamos assim, o seu curso a partir da Revolução Francesa, quando, por exemplo, os mecanismos para a comunização de algumas nações se dão, essas nações, por sua vez, obrigam-se a implementar essas políticas desumanas. O aborto, por exemplo.
Todo país que adere ao comunismo adere também imediatamente a essa prática. Mas com todo o apoio das Nações Unidas. Vejo que no final dos anos 80 para cá, são as próprias Nações Unidas que impõem essa agenda por uma espécie de chantagem econômica. E também por uma chantagem econômica, mas também na área dos direitos humanos e tal, das legislações e assim por diante. Uma nação hoje, para se colocar contra a ONU, teria basicamente um mundo contra si. Portanto, vocês vejam que essa agenda do aborto, ela dos anos 90 para cá vem se desencadeando até o ponto em que todo mundo teve que aceitá-la. Nós somos um dos poucos ainda que ainda estamos resistindo. Mas o cerco está se fechando. Então vejam, o que tem a ver, por exemplo, a mentalidade revolucionária que falava em liberdade, fraternidade, igualdade, com matanças de crianças no ventre materno. Controle populacional? Não, claro que não, a questão é muito pior do que essa. Marco Antônio Pataro, olá, esse é o Conex... não, tá, isso é um... Isso é automático, tá aí. O Marco Antônio tornou-se membro do canal. Muito obrigado, Marco Antônio Pataro. Muito obrigado, seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Deixa eu ver onde estava. Bem, agora, só já que eu me perdi um pouco aqui, temos 1913 almas a like, 1.600 likes. Obrigado quando você deixa um like. O canal dá uma... Se você deixar o seu like, o canal parece que tem um pouco mais de relevância, né? Como eu digo para você, esse canal foi jogado lá para a salinha dos fundos da casa e não pode crescer, mas o seu like quebra um pouco essa lógica. E toda vez que você nos ajuda financeiramente, também quebra a lógica deles. Eles querem nos destruir, mas se você nos ajudar, bem, aí a lógica da destruição, os algoritmos que eles usam para sermos esquecidos, acaba sendo um tanto quanto inútil, porque a gente vai se mantendo, continua se mantendo em pé. Muito bem, então esta relação entre o que acontece hoje e os princípios da mentalidade revolucionária, a princípio parece que não tem nada a ver, que foi uma distorção no meio do caminho. Não foi. Foi tudo planejado para isso mesmo. A Revolução Francesa, ela começa tem essa pretensão, a primeira delas, a mais clara de todas, tirar Deus da história humana, colocar no seu lugar a razão, ou seja, o homem responsável por si mesmo, o homem responsável pela sua salvação, o homem responsável pelo equilíbrio da natureza, enfim, o homem no lugar de Deus. Ele passa a ser o responsável por todo o mecanismo da vida, desde a concepção até o equilíbrio ecológico. Tudo agora está na mão do homem. Deus saiu de cena. Bem, como que o homem vai conseguir controlar tudo se ele não é Deus? A partir disso, desta agenda demoníaca do negativo. Ou seja, já que nós não temos a capacidade de fazer nascer, criar algo do nada, então vamos pelo menos cercear o acesso a essas coisas que não foram feitas por nós. Assim, por exemplo, muito obrigado, Ricardo Faron, muito obrigado. O filme O Exterminador do Futuro será uma profecia? Sofia, inteligência artificial conectada a tudo e todos, e todas as informações da humanidade somada com os robôs da Boston Dynamics, Microsoft. Tudo isso tem sim muito sentido, desde que nós tenhamos sempre a ideia de que existe o mal em si, o mal personificado. Sem a concepção do mal personificado, do diabo, para falar o português mais simples,
tudo isso fica meio fictício, fica no plano da ficção. Agora, quando você sabe que tem um inimigo poderoso, que a humanidade tem um inimigo poderoso, que é o inimigo de Deus por excelência, bem, aí as coisas começam a se encaixar. Quem pode estar por trás da inteligência artificial? O diabo. Se o diabo estiver por trás da inteligência artificial, que é um modo de controlar o ser humano e toda a vida no planeta, bem, aí sim nós estamos muito próximos disso. Só que sem essa concepção, sem essa visão de que o mal existe e que ele está atuando para destruir a humanidade, aí as coisas ficam um tanto quanto vagas. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Vamos tentar chegar nisso também. A Alicelena Bustamante mandou um superchat. Agradeço por dividir seu conhecimento. Eu é que agradeço, Alicelena. Muito obrigado. Deus te abençoe. O Nazário Pereira também mandou um superchat. Professor, um bilionário chinês acusou o Papa de levar não sei quantos bilhões. Sim, eu dei essa notícia aí, 2 bilhões por ano. 2 bilhões por ano. Para acelerar a agenda global. Estamos realmente numa guerra espiritual. É exatamente isso, é guerra espiritual, Nazário. Muito obrigado. Eu dei essa notícia, está aqui no canal, eu só não lembro o nome, o título do vídeo, mas está aí. Ela foi dada em primeiro lugar na LifeSite News, a semana passada. Donizete Silva mandou um superchat, muito obrigado, Donizete. Deus te abençoe, irmão. Mandou um superchat, mas não fez nenhum comentário. Obrigado, Donizete. A Gilda Otto mandou um superchat, mas também não fez nenhum comentário. Muito obrigado, Gilda. Deus te abençoe. O Krempel, nosso amigo Krempel, boa tarde, professor. A luz no fim do túnel, Jesus Cristo, amém. A luz no fim, no começo e em todo o túnel, né? Jesus é a luz. Mas acontece que nós estamos ainda no começo da grande tribulação. E nós estamos aí num processo que, ao que tudo indica, será muito doloroso e um tanto longo até vermos definitivamente a luz, irmão. Mas agora é uma prova a nossa fé também. O que o Senhor passou na Semana Santa, a sua igreja, o seu corpo místico terá que passar. Então, e não adianta, vai ter que a humanidade de Cristo entrou na Semana Santa. Eu não sei exatamente em que momento nós estamos, mas o que aconteceu com o mestre acontecerá com o discípulo, até finalmente enxergarmos a luz. Muito obrigado, Krempel. Deus te abençoe, irmão. Bem, então, agora onde é que eu estava? Me perdi um pouco aqui. Eu me perdi, realmente me perdi. Se alguém puder me lembrar. Me distraí muito. Se tiver eventualmente outro superchat, eu lerei no final. Alguém pode lembrar onde eu estava? Eu realmente me perdi, me deu um branco aqui. Grande conhecimento, Samuel, só que nos resta, você tem outra opção. Bem, acho que ninguém está... O pessoal fica comentando uns com os outros aqui, evidentemente que não prestam atenção. Eu também me perdi. Bem, estava falando da Revolução Francesa, de todo esse processo de degradação. Aí entramos na questão da inteligência artificial. Realmente aqui já complicou um pouco para mim. Me perdi. Mas enfim, vamos então... para o que pode acontecer de tudo isso. Nós sabemos o que está aí. Um processo muito bem articulado para destruir... sim, agora lembrei. No final das contas, o que acontece lá na Revolução Francesa? Uma revolta contra Deus. Tira-se Deus da história, tira-se Deus da história humana e coloca-se a razão no lugar. E a partir de então, a razão tem que dar conta de toda a existência. Como a razão não consegue, por exemplo, vou dar só um exemplo,
Como a razão não consegue chegar ao início da existência sem admitir aquele que ela tirou de cena, terá que dizer que toda a vida é um acidente, toda a existência humana, inclusive, é um acidente. Algo aconteceu aí e, enfim, surgiu a vida tal como nós conhecemos, mas não existe uma inteligência por trás que criou a vida do nada. Então já surge aí o princípio do ateísmo. Claro, o princípio do ateísmo não surgiu aí, mas é evidente que aí tomou a dimensão de ser um novo modo, o novo ethos do homem ocidental, ateu por natureza. Por quê? Porque, baseado na razão, o homem não consegue explicar aquilo que ele tirou de cena, ou seja, o transcendente. José Martins, muito obrigado. Apesar da minha idade um pouco avançada, tentei voltar aos bancos universitários, mas a doutrinação é nojenta, é verdade. Em resumo, desisti. A escola não existe mais. Se você quer uma boa formação acadêmica, você vai ter que escolher os seus professores. Você vai ter que fazer você vai ter que fazer o teu currículo. E, claro, aí seria só por uma demanda pessoal mesmo, porque certamente você não vai ganhar nenhum canudo, né? Mas como você como disse, já não é um jovenzinho, também não precisa de canudo. Então o meu conselho é esse: você faça você a tua escola, vá escolhendo os professores, os temas que você quer e vá se aprofundando nisso, porque voltar para a escola do jeito que está hoje, a escola é uma sucursal do Antifa em qualquer lugar do planeta hoje. Está tudo na mão dessa mentalidade revolucionária. Então não tem, você vai só se decepcionar, vai se frustrar. Você já tem uma experiência de vida, já não cai na primeira lorota que te contam, vai ser uma tragédia, né? Vai ser só dor e sofrimento. Então você pode fazer isso em casa, a partir da internet, enquanto tem internet, porque daqui a pouco ela não será tirada também. Neilson Dias, muito obrigado, irmão. A nova ordem é apenas uma mudança de mãos do inevitável. Trump pode conduzir bem a nova situação, porém os sucessores podem virar-se para o mal. Muito obrigado, Nelson Dias. Obrigado pelo comentário, obrigado pelo superchat, irmão. Mandou 5 euros, muito obrigado. Deus te abençoe, Nelson. Valeu. Renata Dutra de Paula mandou um superchat. Força e perseverança na sua missão, professor. Muito obrigado, Renata. Deus te abençoe, obrigado pela força. É difícil, não é fácil. É só com muita oração mesmo e o apoio dos amigos, porque sem isso a gente não aguenta, não dá. Muito obrigado, Renata, Deus te abençoe. Então, vejam, só por esse pequeno exemplo, já a partir da modernidade, a sociedade humana, principalmente ocidental, se entende como ateia. Ela vira as costas para as bases da sua formação, o cristianismo, sobretudo o cristianismo, o catolicismo, por exemplo, na Europa, que era muito forte, acaba se tornando uma segunda, terceira opção, ou apenas um encontro recreativo, até que chegamos no século XX do ateísmo mesmo, fim da religião praticamente. Paulo Chalkowski, muito obrigado, Paulo. Boa tarde, meu filho com 10 anos já está recebendo Darwin. Pois é. O que fazer, professor, com essa maldita escola? Tentar dar a ele, na medida do possível, outras referências. Tem que compensar todo o lixo que ele recebe na escola com um conteúdo em casa, com um conteúdo cristão, com um conteúdo moral dentro de casa. Sem isso, você vai perder o teu filho.
Por quê? Porque é difícil competir com o mundo lá fora. Todos os colegas entraram na mesma vibe, todos os professores dizem a mesma coisa. E aí, como competir com isso? Porque uma vez que o filho cresce um pouquinho, ele já não está sob a influência direta dos pais. A influência passa a ser a escola, passa a ser o colega, passa a ser a mídia, e ele precisa disso. O filho, a criança, deixou de ser criança, já é um adolescente, ele precisa agora transferir todo aquele sentimento que ele tinha de proteção na família, ele precisa sentir com os amigos, com a sua tribo, para que o mundo lhe pareça familiar. Só que aí os seus amigos estão recebendo todo esse lixo da mídia, da televisão, do cinema, das séries, das artes de um modo geral, entre aspas, mas fundamentalmente da escola. E aí, como que você vai competir com isso? Tem que ter um trabalho muito grande. Tem que ter um trabalho, conversa diária e tentar dar o outro lado, mas é complicado, é difícil, não é fácil não. E você não pode simplesmente fechá-lo dentro de casa. Chega um momento em que o filho não é mais teu, ele é mais do mundo do que teu. As crianças são nossas enquanto nós somos o mundo delas, mas elas não vai deixar, por exemplo, um pintinho, por exemplo, você pode pôr numa caixa de sapato, mas quando ele já vira um frango, a caixa de sapato não dá mais. Ele tem que sair para outro espaço. As crianças a mesma coisa, chega uma hora em que já são mais do mundo do que nossas. Bem, aí vai a base familiar que nós temos, a fé sobretudo, porque a oração conta muito. O que nós não podemos fazer, Deus pode. Deus tem realizado muitos milagres em muitas famílias, porque muitas famílias se ajoelham e rezam com fé, e imploram a Deus essa interferência na vida dos filhos. Tem que contar com os milagres, tem que contar com a intercessão divina, porque nós mesmos não temos essa capacidade mais. O mundo lá fora não é, o sujeito entra na escola, o garoto entra na escola, ele não tem 50% de professores cristãos e 50% de professores ateus ou satanistas, não, ele tem 100% de professores marxistas. E aí? Aí ele começa a achar tudo aquilo normal. O anormal passará a ser a própria família, se é conservadora. Então é preciso ter muita base na própria família e muito material, muito conteúdo para contrabalançar, sem impor, evidentemente, porque o adolescente não gosta disso, né? Ele lá fora recebe tudo de uma boa, né? Entre aspas. O diabo é ardiloso, e em casa só na base do grito, aí não dá. Aí perde-se mais rapidamente ainda o infeliz, desculpa, é só uma expressão, uma brincadeira, perde-se ainda mais rapidamente o próprio filho. Espero ter respondido, minha amiga. Não é minha amiga, é o Paulo Chalkowski. Desculpe, Paulo, pensei que é isso mesmo, já... Boa tarde, meu filho, com 10 anos já está... É isso aí. Muito obrigado, Paulo. Espero ter respondido, irmão. Renato Álvares mandou um superchat, mandou uns dólares para nós. Muito obrigado, Renato. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. Não fez nenhum comentário. Muito obrigado. Deus te abençoe. Nazário Pereira mandou outro superchat. Creio que 70% da humanidade não acordou. Deveríamos divulgar esses vídeos para amigos pelo planeta para tentar acordar e salvar almas. Olha, a gente tem que fazer o trabalho. Eu estava muito disposto a parar com tudo aqui e fazer outra coisa, mas não dá, é o nosso trabalho, é a nossa missão, ainda que árdua e quase sem frutos. É o que temos que fazer, porque se não conseguirmos nada, pelo menos vamos diante de Deus dizer: olha, eu tentei, o Senhor sabe que eu tentei. Pode ser que a gente não consiga nada mesmo, mas é aquela história que Jesus fala: o semeador sai e joga, ele joga a semente. Umas caem em terra fértil, brotam,
né? Tem profundidade, crescem. Mas outras não, outras caem lá no meio do espinheiro, outras no meio do asfalto, né? Aí vem a pomba e leva, né? Vem o Satanás e leva aquela semente, você não sabe. Você vai espalhando, vai jogando a semente, vai que algumas caem, né, em terra boa. Aí temos crédito com Deus, claro. Muito obrigado, irmão. Obrigado, Nazário. Parece que eu pulei alguém, mas depois eu vou verificar no final. Peraí. Tá, o Nazário, mas tem outro superchat aqui. O Paulo Chalkowski. Obrigado, professor. Que é isso, Paulo? Obrigado eu, irmão. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. Tem outro superchat também. O André, Edvan André. Não posso contribuir com muito, porém esse pouco é de coração. Se todos conseguissem abrir os olhos enquanto é tempo. Obrigado, professor. Muito obrigado eu, Edvan. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Um grande beijo no teu coração. Muito obrigado. Nosso amigo Cristiano Schultz está aqui no pedaço. Professor Belei, parabéns pelo vídeo. China e Luciano Hang. Sua eloquência foi magistral. E-mail que enviei hoje sob o título Cuspindo Marimbondo. Pois é, a minha caixa está cheia. Esse final de semana, não vou abrir e-mail nenhum. Deve ter milhões lá de... Não, milhões não, com modéstia, né? Deve ter vários. Mas eu chego no teu ainda, irmão. Hoje eu acho que eu vou dar uma pesquisada lá no e-mail. Muito obrigado, Cristiano Schultz. Deus te abençoe, irmão. Rigoberto Benites, professor, concordo plenamente que somente Trump poderá enfrentar a nova ordem mundial, mas será que ele terá força suficiente para vencer? Pois é, esse é o motivo da live, né? Nós estamos aqui, vamos chegar nisso, Rigoberto. Muito obrigado, Rigoberto. Grande abraço, irmão. A Vera Jensen também mandou um superchat. Professor, pode, por favor, voltar ao tema da live, Trump e o satanista? Pois é, vamos lá. O Apolo Barbosa, direita radical, tornou-se membro do canal. Muito obrigado, Apolo, seja bem-vindo. Então vamos lá. A luta fundamental, a briga ali entre os novos ateístas gerados pela Revolução Francesa, que acabaram lá, que, digamos assim, encontraram, digamos, uma força, encontraram um terreno fértil na Rússia, porque esta aderira completamente à ideologia alemã, ao marxismo sobretudo, travavam, ainda que sem saber, uma luta contra Deus. É a luta, velha luta, a luta primeva, do bem contra o mal, do mal contra o bem, do mal que se rebela contra Deus. E aí, bem, se nós pegarmos a história do século XIX e do século XX, toda ela pode ser definida por essa luta, a luta do ódio contra o perdão, da luta do vício contra as virtudes, da luta do pecado contra a virtude, mas fundamentalmente a luta do bem, a luta do mal contra o bem, a luta dos satanistas contra os cristãos. É basicamente isso, essa é a essência de toda essa revolução social, cultural, que passou o Ocidente nesses últimos quase 200 anos. Nos últimos 200 anos, praticamente. E agora, só que sempre revestida de um aspecto... Eu já leio o teu superchat, vou ler no final, Genisa. Vou ler os que eu não li, eu lerei no final, porque senão a gente não conclui aqui o trabalho hoje. Então, essa luta, que é espiritual essencialmente, e moral, aqui no nosso plano religiosa e moral, ela sempre foi meio que travestida por questões teológicas, por questões intelectuais, basicamente.
Mas no fundo era sempre isso, era sempre essa revolta de Satanás contra a estrutura da estrutura da realidade, travestida em ideologias, né, sementes ideológicas lançadas para que frutificassem através dos tempos, só que agora não. Agora tudo isso já está meio que deixado de lado para que esta revolução do pensamento, essa revolução da alma se mostre exatamente como ela é. E quando a gente vê essa manifestação toda, essa barbárie toda, a começar por gente que é capaz de colocar um vírus para destruir nações inteiras, e depois essa barbárie toda pela violência, através da violência mais estúpida que possa existir, nós estamos vendo o mal sem máscara, nós estamos vendo o mal sem filtro, ele mostrando-se como é, ou seja, ele se mostrando como sempre foi. Isso, exatamente essa estética da maldade que nós temos hoje, é que estava por trás das ideologias, como por exemplo a marxista, ou então de estudos que visavam a prova da inexistência de Deus. Por trás de todo aquele verniz intelectual estava essa estética brutal que nós estamos vendo hoje. Então, queiramos ou não, nós chegamos num momento em que o mal não se disfarça mais. Só que, por outro lado, a ironia é que agora o bem é que busca um disfarce. O bem busca um disfarce que lhe garanta legitimidade política, enquanto o mal não está nem aí para a legitimidade política em âmbito algum. Então vejam, o bem, nesse caso, representado por pessoas que querem o bem, estão atrelados a mecanismos que só eles, ou só nós, só o bem respeita, enquanto a esquerda, tirando todas as suas máscaras. Se vocês vissem, eu tenho aqui várias cenas em vários estados americanos, várias cidades. O que está predominando hoje na América não é a bandeira do comunismo, não é a bandeira dos antifas, é o pentagrama de Satanás. Esse é o que predomina. Então, quer dizer, a máscara vai caindo por trás da foice do martelo, enfim, por trás de desenhos esotéricos. No fundo, termina numa coisa só: a cabeça do bode por trás de um pentagrama. É o mal se revelando. E aí, o que esperar? Que tipo de reação podemos esperar? Em primeiro lugar, só Donald Trump poderá reagir a isso. Mas isso é um processo demorado, não será agora. E aí vem a seguinte questão: o mal não dorme no ponto. Já se fala abertamente entre os satanistas que Donald Trump tem que ser eliminado. Não se pode esperar pela eleição, porque a tomada de poder já se deu. Agora é preciso tirar o último empecilho a essa tomada total de poder. E quando a gente fala desse mal, nós estamos falando de grandes corporações gigantescas, como Planned Parenthood, todas essas ONGs ligadas de um modo interligadas, como Open Society, por exemplo, até mesmo ONGs ligadas lá ao Vaticano, como Caritas. Nós temos aqui também uma gama muito grande de políticos e empresários e megacapitalistas, né? Melhor dizendo, não empresários, megacapitalistas, todos frequentando os mesmos templos satânicos para, a partir dali, tomarem decisões unificadas. Existe uma central hoje que planeja tudo isso. Para que fim? Em primeiro lugar, o primeiro objetivo de uma sociedade pós-cristã: implantar o estilo de vida chinês. O estilo de vida chinês não prioriza o ser humano de forma alguma. Pelo contrário, o ser humano é tratado como todo e qualquer outro animal, sem privilégio nenhum. Vejam, por exemplo, o caso, que isso é cultural, que foi sendo semeado nas escolas de uns anos para cá, de 10 anos para cá. Isso vem muito também junto com essa Carta da Terra do Gorbachev. O ser humano é um animal a mais.
ele tem que disputar os seus direitos com verme, com frango, com uma galinha, com um cachorro. Ele não tem privilégios dentro da criação. Por que teria o ser humano privilégios dentro da criação se ele é um animal como outro qualquer? Ele é igual a um vírus, a um verme, a uma minhoca, a um rato, a uma galinha. Teve até um filósofo que disse que... Filósofo não, o Chomsky disse que nós cometemos holocaustos de frango pelo mundo, vejam vocês. Porque ele não consegue mais distinguir a diferença de um ser humano, no qual foi infundido o Espírito de Deus, que veio como a razão, a alma, o intelecto e tudo mais, de um frango, que foi criado por Deus para alimentar o homem. Não, os dois estão em pé de igualdade. O ser humano não tem mais privilégio dentro da criação. Assim, isso em termos ideológicos, mas isso é colocado na prática na China. E é esse modelo que quer se implantar. A China foi um laboratório para isso, o fim da humanidade. O ser humano é uma peça a mais, vai trabalhar como um boi, como um burro, como um cavalo, até morrer. Enquanto tiver forças, terá aí sim alguns mecanismos para protegê-lo, não seria o termo, mas para valorizá-lo enquanto uma peça. Imagine, o sujeito compra aí um bom carro, ele não vai deixar no tempo, não vai cuidar do carro por um tempo até ele envelhecer. Depois ele joga fora, vende, troca por outro. O ser humano é a mesma coisa. Enquanto ele for bastante eficiente na linha de produção, ele terá a compensação de ter drogas, sexo e diversão à vontade. O Estado se encarrega de prover isso. Quer sexo? Aperta a tecla 5. Quer drogas? Aperta a tecla 6. Quer transar com um cachorro, um cavalo, um burro? Aperte a tecla 8. O Estado vai provendo esse tipo de distração para o animal, se tornou um animal, para a máquina, para a peça. E claro que isso aí, evidentemente, tem um efeito muito grande na alma, né? No plano espiritual, o ser humano que foi criado para Deus, agora tornou-se uma aberração dentro da criação. Não é animal, mas comporta-se como um animal, desceu aos instintos mais baixos, não tem mais valor nem para os outros, nem para si mesmo. Enfim, é o fim da humanidade. Esse modelo já está implantado. Modelo onde, por exemplo, uma família que tem mais de 2 filhos, o Estado, razão, vai determinar quantos filhos serão permitidos. Aquele casal, aquela mulher que eventualmente tiver um que foge à cota permitida, esse será esquartejado ali mesmo após o nascimento, seus órgãos separados, colocados em saquinhos ou para alimentação de algum magnata ou então para venda de órgãos. Enfim, o ser humano não é mais humano, é só uma peça. E aí, para implantar isso, evidentemente, tem que desaparecer todo e qualquer indício, toda e qualquer ligação que ainda tenhamos em alguma parte do mundo com os valores religiosos, com a fé, com o cristianismo, com nosso Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Ou seja, é preciso desaparecer a civilização judaico-cristã definitivamente. E é a isso que está se prestando, por exemplo, então, todos esses mega capitalistas que estão baseados nos Estados Unidos, porque uma vez ruindo os Estados Unidos, a coisa ela já está praticamente dada. Toda e qualquer resistência além dos Estados Unidos é facilmente colocada de lado. Exceto, quem sabe, a Rússia, que enquanto tiver um presidente que não está lá muito interessado em ser coadjuvante nessa história,
pode ser que também represente uma certa ameaça a esse poder global. Mas, como eu tenho falado, lá na Rússia mesmo, os velhos bolcheviques já estão se encarregando, junto com os megacapitalistas, de derrubarem Vladimir Putin. Por interessante que seja, Vladimir Putin é um dos homens mais ricos do mundo, até talvez mais do que Donald Trump. Isso lhe tem lhe dado muita força. Mas se os Estados Unidos caírem, tudo vai cair imediatamente na sequência. Por isso, muita gente não está aí, esse Deep State, esse pântano comandado pelo próprio Satanás, não está muito interessado em chegar até as eleições tendo Donald Trump como adversário. Tem todos os mecanismos para derrotá-lo? Sim. Isso desde o começo. Tinha já com a disputa eleitoral em 2017. Dava-se como certa a vitória em 2016. Em 2017, a vitória de Hillary Clinton era certíssima. Por quê? Porque toda a mídia falava disso. Hillary vence com um pé nas costas. Aqui a Rede Globo fazia campanha dia e noite pela Hillary. Então a primeira vitória do diabo foi frustrada ali. Depois tentaram envolvê-lo numa ligação ilegal com a Rússia. A Rússia teria se infiltrado, teria influenciado na eleição de Donald Trump. Não conseguiram. A verdade veio à tona. Depois tentaram invadir a América a partir da América Central, invadir os Estados Unidos a partir da América Central. Não deu certo. Trump teve todo o apoio da área militar, teve muita grana também para segurar aquela onda. Depois veio o impeachment, não deu certo. E então o diabo ele estava certo de que ia tirar rapidamente Donald Trump e não conseguiu. E ainda não conseguiu. Então tem muita gente que está dizendo, não vamos pagar para ver dessa vez. Está certo que Trump não vencerá, mas vamos, quem sabe, buscar um atalho. E já tem muita gente aí nesses meios satanistas falando, sim, Trump tem que ser eliminado. Se não for, certamente ganhará. E aí, bem, ou ele vai para o tudo ou nada, ou então será realmente engolido internamente por todas essas forças diabólicas, o que eu não acredito. Em todo caso, é o que nos resta como perspectiva. Então, voltando ao começo do vídeo, a vida voltará ao normal? Bem, esse ano provavelmente não. E depois é muito incerto. Agora, o que temos mesmo a considerar nessa história é que nós entramos num processo irreversível. Nós entramos num processo irreversível. Mesmo que Donald Trump vença, ele não conseguirá fazer o trem voltar para esse mesmo trilho. Terá que ser de outra forma. Por quê? Porque se vencer, Trump terá que ir às raias de fato, às vias de fato, como se diz, com algumas potências aí. Tem que fazer uma caça às bruxas internamente, vai ter que tomar poderes até, quem sabe, ditatoriais, e vai ter que partir para um conflito mesmo com a China. Não tem mais como escapar disso. Para salvar o Ocidente, não é possível encontrar uma solução para o Ocidente sem esta das vias de fato. Então, o mundo não voltará ao normal, mesmo que Trump vença. Nós temos que já prever a possibilidade de um grande conflito em todo o globo. E aí, bem, aí o que sobrar disso entrará também num outro processo, mas eu estou deixando de lado hoje o aspecto espiritual, profético e tal. Isso também conta, mas hoje já não vai dar tempo porque a nossa live está muito longa. Então, de perspectiva para esse ano, certamente não temos. Por quê? Porque logo em seguida é muito possível que venha aí uma segunda onda de vírus e ainda acrescida de mais violência organizada.
além do desespero das pessoas de bem, mas de pouca fé. Esse é o problema. As pessoas de fé vão saber dar um jeito aí de manterem-se no equilíbrio, com a ajuda dos céus, evidentemente, mas as pessoas de bem, de pouca fé, essas sim estarão bastante expostas. Então, nosso conselho aqui, humilde conselho, é: vamos rezar, pessoal, dobrar os joelhos e rezar, porque sem Deus nós não sairemos dessa não. As pessoas de bem não sairão dessa não. Por enquanto é isso, meus amigos. Agora nós temos 2.049 almas na live, 2.900 likes. Muito obrigado pelos likes. Vamos ver os superchats que eu recebi, que eu não tinha falado. Vamos ver aqui. O Anselmo Modeste mandou um superchat: parabéns, professor. É uma grande satisfação e honra assistir um grande... Pô, muito obrigado, irmão. Não mereço, mas agradeço o seu elogio e o seu superchat. Muito obrigado, Anselmo. Abraço, irmão. Maria Beatriz Ferreira mandou um superchat. Obrigado, Maria. Muito obrigado. O Anselmo Modeste tornou-se membro também. Mandou um superchat e tornou-se membro. Grande abraço, Anselmo. Deus te abençoe, irmão. Sol Avelar mandou um superchat. Tamo junto, professor. Tamo junto, Sol Avelar. Beijo no seu coração. Muito obrigado. O Edson Ritt mandou um superchat, mas não fez nenhum comentário. Muito obrigado, Edson Ritt. Beijo no teu coração, irmão. O Adriano também mandou um superchat. Bolsonaro... Eu vou me abster de falar de Bolsonaro, de Brasil, de política nacional, porque o preço é muito alto. Eu não tô... Preço emocional mesmo. Mas eu te agradeço muito, Adriano, pelo superchat. Muito obrigado, irmão. Fabiano Cristiano Barbosa mandou um superchat. Obrigado, Fabiano. Deus te abençoe, irmão. Genisa Rocha, acho que eu já tinha falado. O senhor estava falando na Páscoa? O senhor estava falando na Páscoa? Não, acho que não. Genisa Rocha. Muito obrigado, Genisa, mas se eu estava falando na Páscoa ou da Páscoa? Bom, da Páscoa eu não estava falando. Na Páscoa, eu acho que eu estava falando sobre esse tema na Páscoa, você quer dizer? Eu não me lembro, Genisa. Eu não me lembro se eu falei sobre isso na Páscoa. O que eu me lembro é que eu falei que não tivemos Páscoa esse ano. Isso eu me lembro. Mas muito obrigado, Genisa. Deus te abençoe. O Apolo Barbosa, Direita Radical, tornou-se membro. Seja muito bem-vindo, Apolo. A casa é sua. Muito obrigado, irmão. A Vera Jensen mandou um superchat. Professor, pode, por favor, voltar ao tema da live? Trump e o satanismo. Muito obrigado. Então eu tinha parado aqui. Obrigado, Vera. É bom, tem que dar um puxão de orelha mesmo, para a gente voltar voltar aos trilhos. Muito obrigado, Vera. E o TMTM mandou um superchat. Professor, tem um documento alemão que tem um estudo que diz que uma futura pandemia duraria 3 anos. E esse doc é de 2013. Pois é, veja só, se nós chegarmos ao fim do ano nessa lenga-lenga, imagine quanta gente vai quebrar. Não vai dar 3 anos, não chega a 3 anos. Porque a questão do que realmente afeta aí, porque na verdade o interesse final de tudo isso é marcar o gado, é fazer com que nações se entreguem totalmente ao projeto globalista. Então, até que isso aconteça, eles vão esticando. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que está na mira, porque aqui ainda não foi aprovada a lei do aborto, eutanásia, casamento com animais, incesto. Tudo isso é a agenda do demônio, tem que ser aplicada. Como? Colocando o Brasil de joelhos diante de um mecanismo internacional, né? E para isso tem que haver o que? Uma convulsão social, miséria, a projeção de uma convulsão social,
uma miséria quase que absoluta, até o ponto em que os três poderes em uníssono peçam socorro para fora. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, precisamos de uma linha de crédito, precisamos disso, precisamos daquilo. Não, tudo bem, eu ajudo, mas primeiro vacinação. Vacinem todo mundo. Depois está aqui, ó, a listinha das leis que nós queremos ver funcionando aí, sendo respeitadas, aprovadas e seguidas no país, ok? Ok, não tem o que fazer. E aí você entrou... e outra coisa, governo fictício, quem manda somos nós, ok, beleza. É isso que vai acontecer numa sequência de pandemias. Chega um momento que ninguém vai resistir, a menos que se acabe com esse poder. E aí, quem vai acabar com esse poder? A única possibilidade é que os Estados Unidos, liderado por um presidente cristão, faça isso. E não é à toa que tem muitos padres que eu estou vendo por aí estão pedindo oração. Não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil são poucos os padres. Mas principalmente no México e nos Estados Unidos, no Canadá também, pedem oração para Donald Trump. Rezem por Donald Trump. É o único homem de Deus aí capaz ou de frear esse negócio, ou amanhã depois dar um jeito nisso, não se sabe, é o que estão pedindo. Mas é isso, Helenara, não é Helenara, é o TMTM. Imagine, a pandemia não tem hora para acabar. A pandemia é uma projeção diabólica, política, cultural também, evidentemente, para colocar as nações de joelho, aquelas que ainda mantêm-se fiel a um padrão, a um modelo judaico-cristão de sociedade. Essas, enquanto não mudarem totalmente o seu modelo, estarão sujeitas a essa vida paranoica de pandemias, percebe? Então a pandemia não tem hora para acabar, só acaba quando nós nos entregarmos totalmente a esse novo regime que está vindo por aí, a essa ordem mundial nova que está vindo por aí. Muito obrigado, TMTM. Helenara Borges mandou um superchat. Muito obrigado, Helenara. Aprendo muito com você, professor. Obrigado eu, Helenara. Deus te abençoe. Muito obrigado. E a Juliana Fagundes Corrade mandou um superchat. O padre Dornelles falou de uma mensagem que foi recebida dizendo que Trump irá ganhar as eleições e será morto após. Professor, você viu o vídeo dele? E não, esse particularmente não, mas o que eu tenho visto por aí é exatamente isso. Muita gente dizendo, inclusive tem até um desenho dos Simpsons. Eu não me lembro, peraí, eu acho que eu posso até mostrar para vocês. É um desenho dos Simpsons, deixa eu ver se eu acho em primeiro lugar, né? Porque eu tenho milhões de coisas aqui que eu vou guardando só que depois eu não sei exatamente aonde, onde eu guardei. Vamos ver. Não é esse aqui. Esse desenho dos Simpsons, ele mostra Donald Trump num esquife, num caixão, né? Vamos ver, eu acho que está aqui. Mostra Donald Trump num caixão e o desenho é antigo. Trump nem era presidente, se eu não me engano, Trump não era presidente. Mas claro, era uma figura já bastante polêmica, né? Tinha um talk show. Deixa eu ver. Eu já achei o vídeo. Acho que está aqui. Aqui. Vejam aqui, ó. Vou tentar. Vamos ver, eu vou tentar passar para vocês. Acho que vai dar. Bom, não, será que vocês estão vendo? Tá. Não sei se vocês estão vendo aqui, é o seguinte: Donald Trump aqui no caixão, e vejam só aqui um arbustozinho, né? Que parece que são, dá a impressão aqui de que são
três flores ou três frutas, sei lá. Mas o que significa isso, na verdade, pode ser interpretado como três tiros, percebe? Isso aqui esse vídeo está proibido, foi condenado pela igreja. Temos aqui também um padre que tem, o padre Michel Rodrigues, que tem recebido mensagens diretas de Nosso Senhor Jesus Cristo para a grande tribulação, né? Então, o que eu tenho visto é isso, não é de hoje que estão falando na morte de Trump, mas as coisas agora estão aumentando, o tom, né, o calor, a temperatura. Oi? Dona Lucimar, quer dar um alô para o povo? Não? Muito bem, mas é isso, está dentro do script, Juliana Fagundes, né? E manda um abraço para o nosso querido Padre Dornelles, nosso amado Padre Dornelles. Quem sabe daqui uns dias eu e Dona Lucimar estaremos lá fazendo uma visita para vocês. Eu não sei se você faz parte da comunidade Quíria ou não, se está lá em Teutônia ou não, mas a nossa ideia é daqui a alguns dias conseguir fazer uma viagenzinha até lá, pelo menos para conhecer a comunidade e o Padre Dornelles pessoalmente, evidentemente. Rogério Portela mandou um superchat, muito obrigado, Rogério, mandou um superchat gordo aqui para nós, obrigado, Rogério, um beijo no teu coração, irmão. Professor, gostaria que revisasse a demissão dos procuradores da Lava Jato, ela foi ótima para tirar o PT, contudo, suspeitas e acusações concretas e sérias, e o que parece é que está a recolocar o PSDB. Pois é, mas tirar o PT e colocar o PSDB não adianta nada, né? PSDB, somos passapano, não. Queremos que dê tudo certo, mas eu também quero. Razão pela qual eu não vou mais falar de política aqui, de Bolsonaro, de nada, porque quando eu falo com a emoção, né, com o coração, eu perco a razão. E você tem todo o direito de me puxar a orelha aqui, porque é o seguinte, nós queremos que o Brasil dê certo. E aí eu fico analisando alguns aspectos e percebo, veja o problema que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior infraestrutura de todos os países da Terra. Os Estados Unidos têm um padrão de vida altíssimo. Quando se fala em, por exemplo, racismo ou a vida dos afrodescendentes nos Estados Unidos, é muito, muito difícil você ver um negro americano que não tenha um bom carro e um bom emprego, que não tenha uma casa, pelo menos uma boa casa financiada em vários anos que possa pagar tranquilamente. Claro, pobreza, miséria até existe em todos os lugares, mas comparativamente a outros países onde negros têm um padrão de vida bem menor, os Estados Unidos é um país excelente para negros, brancos, amarelos, seja lá o que for. Só que veja, mesmo com toda essa condição, os Estados Unidos inclusive tiveram um presidente negro. Entra numa universidade, você tem 50% de negros e brancos, e lá não tem cota. Mas mesmo com toda essa qualidade de vida, não importa, eles estão a massa, né, que é manipulada pelo satanismo, está insatisfeita, querem quebrar tudo. Então veja, os Estados Unidos têm infraestrutura, é um país riquíssimo, tem um mercado interno fabuloso, capaz de se levantar rapidamente a qualquer quebradeira, tem o maior exército da Terra, enfim, né? É maravilhoso do ponto de vista estrutural. E o que está acontecendo lá? O caos, uma barbárie, quase como se estivéssemos revivendo o fim do Império Romano, os bárbaros entrando para destruir o Império Romano. Percebe? Então não adianta, veja bem, se você não tem uma forte presença
dentro do âmbito cultural, na batalha cultural, toda a riqueza do teu país se torna secundária. Por quê? Porque o gafanhoto chega e destrói tudo. Percebe? É a mesma coisa, você tem lá uma grande plantação, mas não se preveniu do ataque dos parasitas, dos insetos e assim por diante. A tua lavoura, por melhor que seja, pode ser destruída em poucos minutos. Então, o que importa nessa história é ter sim um equilíbrio, mas isso quando você tem uma condição para, ser moderado. Não é o nosso caso. Quando o Bolsonaro entrou, quando o Bolsonaro chega ao poder, todas as universidades estão aparelhadas, toda a mídia está na mão da esquerda, todas as rádios aí que você vê no país pertencem a políticos, geralmente com algum rabinho preso. Então, nesse caso, não teria como você fazer um meio de campo ali quase que moderado. Você tem que começar do zero, começar a ocupar espaço com gente da direita, para que, com o tempo, essa ocupação de espaço signifique alguma coisa. Como você não ocupa espaço e tudo é gerado antes na inteligência, nas universidades, nos clubes, nos grupos de estudo, nos comitês, nos partidos, amanhã depois todo esse poder cultural que está na mão deles pode decidir pelo fim do Brasil. Algo parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, como é que fica? Então, a minha crítica naquele dia, que foi muito exacerbada e emocionada, é por isso. Porque eu vejo como trágico você não se concentrar primeiro na área cultural, na batalha cultural. É trágico. Nos Estados Unidos aconteceu isso. 8 anos de Obama foram fundamentais para que tudo isso estivesse acontecendo hoje. Por quê? Porque Obama, aos poucos, claro que isso não começou com Obama, mas vejam, quando Obama sobe ao poder, todo o aparato, ou melhor, toda a política da esquerda tem livre curso. O politicamente correto toma conta. As escolas começam a fazer banheiros para o terceiro sexo, vamos dizer assim. Crianças começam a ser expulsas ou tiradas da sala de aula por lerem a Bíblia. Percebe? Claro, tem apoio do quê? Da mídia, tem apoio do governo federal, tem livre curso. E aí, 8 anos, só 8 anos foram suficientes para levar uma multidão de pessoas às ruas a depredar o país, ainda que esteja com a barriga cheia. Quando você olha aqueles caras dando porrada e destruindo estátuas, você não vê um cara magrinho ali, raquítico, com fome, desesperado por causa da fome. É só nego parrudo, percebe? Isso é fruto da batalha cultural. Então, de que adianta ter grandes estradas, maravilhosas estradas, se você tem um exército de vândalos capaz de destruir a sociedade em poucos dias ou em poucos meses? Esse é o perigo. E aí, nós vendo isso, sabendo que se lá nos Estados Unidos é difícil, imagine aqui que eles tinham 100% de todo o mecanismo na mão. Percebe? Então eu vi naquele momento, eu consegui lançar um olhar apocalíptico sobre o que está acontecendo. Nós, daqui a pouco, podemos ser vítimas aqui de uma grande tragédia, de uma grande convulsão social que não poderá ser resolvida não poderá ser resolvida na esfera política, no âmbito do político, ou da conversa, ou do blá blá blá, vai ter que ser bem diferente. Só que eu exagerei. Por quê? Porque não dá para misturar a emoção com a análise da coisa. Então não vou mais falar disso.
Não vale a pena, não vale a pena, porque eu penso o Brasil tem que passar pelo que ele tem que passar. E ninguém vai segurar essa onda, vai ser só para arrumar para a cabeça. Então você tem razão, Rogério Portela, muito obrigado, Deus te abençoe, irmão, obrigado pelo superchat. O Rigoberto Benites também mandou um superchat. Resumo da ópera, professor: estamos futricados e mal pagados. E mal pagos, é verdade, Rogério? Não, eu não sei, depende. Deus é sempre a nossa esperança e a nossa salvação. Pode ser que o mundo lá fora esteja realmente numa grande tribulação, mas a fé nos preserva disso. Então, agora, de um modo geral, aí já não sei, né, irmão? Aí já... Tá, o Rogério Portela mandou outro superchat. Ô, Rogério, muito obrigado, irmão. A propósito, concordo e fico irritado com a fraqueza na reação do presidente, mas não sei se podemos compreender na integridade o que se passa e se há, de fato, meios para que reaja como concordamos que deveria ser feito. Pois é. Então, como dizia, são várias as variáveis. Essa é uma delas. A gente não sabe, não está lá também na pele do homem. Mas eu acho assim, o que o Brasil tem que passar, tem que passar. Eu não vejo assim com muita... Eu vejo, por exemplo, o Brasil tem um problema histórico, né, não só de ter... guinado para a esquerda, né? Já desde os militares de 64. O Brasil tem um histórico de pecado mesmo. Imagine se você fosse Deus, né? Vendo um povo que tem de tudo, né? Que tem uma geografia fantástica, uma riqueza mineral inesgotável, uma beleza natural incrível, né? Cidades que podiam ser maravilhosas. Aí você vê um povo voltado para a futilidade, para a vaidade, para a ambição, para a ganância, para a mentira, para o roubo, para a idolatria, né? Que são essas festas de carnaval aí, tudo mais, né? Macumbarias, feitiçarias, né? 60 mil mortes por ano, um país mergulhado no pecado. Se você fosse Deus, você, né, ficaria meio assim, né? Pô, eu acho que esse país aí, não sei não, isso aqui não tá do meu gosto, esse troço não, eu não estou olhando com bons olhos para isso aqui, né? Eu acho que Deus não está gostando, não é tão brasileiro quanto o povo pensa, não. Então o Brasil vai ter que passar pelo que tem que passar. E eu não vou mais me meter nessa história, vou falar dos Estados Unidos, porque o Donald Trump é o presidente de todos os cristãos hoje. O nosso presidente é aquele que tem a possibilidade, alguma possibilidade ainda de lutar contra o poder das trevas, em termos materiais, né? Espiritual não, mas em termos materiais sim. Então acho que eu vou me concentrar mais no presidente Donald Trump mesmo. Vamos deixar o Brasil aqui que cumpra o seu destino, irmão. Muito obrigado, Rogério. Deus te abençoe. Obrigado por mais um superchat. A Sil Celiá. Sil Celiá. Espero que seja assim. Numerologia e prosperidade. Muito obrigado, Sil. Deus te abençoe. Meu digno colega professor, leia sobre a programação. Tá. Obrigado. Obrigado, Sil. O Everton Batista também mandou um superchat. Muito obrigado, Everton Batista. E assim eu acho que nós já fomos longe demais hoje, né? Estamos aqui com quantos minutos? Bem mais de uma hora, né? Então vamos ficando por aqui por hoje. Lembro aos amigos o seguinte, canal Professor Belei só de filosofia, introdução à filosofia. O nome do canal é Manual da Filosofia Professor Belei. Eu vou deixar aqui, na descrição aqui do vídeo o link. E vou deixar aqui também agora nos comentários. Está aqui o link. Acabei de postar. Link do canal Manual da Filosofia Professor Belei.
Mesmo que você não goste de filosofia, vai lá e inscreva-se no canal, porque se você gosta, o professor Belei estará dando uma força para que ele suba no conceito, né, na classificação dos canais do YouTube. Por enquanto ele é o penúltimo lá. Não tem, você pode ficar 3 dias ali rodando o carro e ele não aparece. Mas na medida que vai tendo mais inscritos, ele acaba subindo e aí mais gente fica sabendo, conhecendo e tal. Então, dê essa força para também o canal de filosofia do professor Belei. Chama-se Manual da Filosofia, professor Belei. Está aqui o link, deixei de novo o link aí. Dona Lucimar, quer dar um recado? Tem mais um superchat? De quem? Do Everton? Sim, já tinha. Então é isso. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.